tudo bem com você? Então, hoje eu vou estar colocando nesse vídeo alguns vídeos curtos que eu coloquei no meu Instagram para você dar uma olhada. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Essa descrição do vídeo aqui no YouTube, para você me seguir e ver algumas dicas. Eu posto sempre todo dia alguma coisa, ou às vezes uma imagem, ou um vídeo curto, e vou deixar aqui alguns vídeos para você assistir, alguns vídeos que eu postei somente lá. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Question game. You get 3 words to describe yourself. Você tem 3 palavras para descrever você mesmo. What are they? Quais são eles? 3 frases comuns em séries ou filmes. Primeira. I told you, never use it. I told you, never use it. Eu te disse, nunca use isto. Segundo. You're gonna be late. Você irá se atrasar. E terceira última, I'm trying to pay some bills. I'm trying to pay some bills. Estou tentando pagar algumas contas. Dica de gramática. Existem 2 lugares que nós usamos no inglês quando usamos o verbo to go, que é o verbo ir, que não precisa ser usada a preposição para, que é a preposição to ou to the. É home e downtown. Esses 2 lugares, home e downtown. Nós dizemos direto. I go home, eu vou para casa. I go downtown, eu vou para o centro da cidade. E não precisa de nenhuma preposição, ok? Dica rápida de conversation. If you could be any animal, what would you be? Se você pudesse ser um animal, qual você seria? Dica rápida de conversation. If you had a time machine, se você tivesse uma máquina do tempo, would you go back in time? Você voltaria o tempo. Or visit the future? Ou visitaria o futuro? Oi, tudo bem? Faz muito tempo que eu não te vejo. Mande lembranças para sua família, para sua mãe. Bom, como eu falo isso em inglês? Mande minhas lembranças, ou um beijo, um abraço para alguém, né? Ou para sua família. Então, em inglês seria give my love to your family. Give my love to your family. É como se eu estivesse mandando amor para sua família. Dica rápida de inglês. No inglês nós temos a palavra shelter, que significa abrigo ou abrigar. Então ele pode ser tanto um verbo como também um substantivo. Se eu for dizer que eu vou me abrigar de algo, quer dizer, contra algo, de algo ruim que vai acontecer, eu digo shelter from. Por exemplo, você deveria se abrigar do frio. You should shelter from the cold, ok? Mas se eu for falar que eu vou me abrigar com algo, por exemplo, eu me abrigo do seu amor. I shelter of your love. I shelter of, ok? Então, abrigar contra algo, né? Para me proteger de algo é from. E se eu me abrigar com algo, eu vou usar aquilo como abrigo, eu uso shelter of. Então, essa é a dica de hoje. Pergunta para hoje. If you could go anywhere, se você pudesse ir para qualquer lugar, where would you go? Para onde você iria? Qual é a única coisa que você não viveria sem? What's the one thing you wouldn't live without? Deixa aí nos comentários. Verbos irregulares que o inglês tem. O que é isso, verbos irregulares, né? Bom, para você entender o que é regular. Regular é aquilo que segue um padrão, que segue uma norma, né? Que tem um padrão para isso, segue uma regra. Já os verbos irregulares são verbos que eles não têm um padrão, eles não têm uma ordem para seguir, eles não seguem como os outros verbos que existem. Um exemplo disso é quando a gente passa o verbo para o passado ou para o particípio. Geralmente com os verbos regulares, que são normais, assim, que são iguais, assim, que a conjugação é igual, colocamos a terminação com D, com ED ou IED. Então, geralmente, eles vão terminar com essa terminação. Geralmente com D, vai ter algum D no final, né? Mas já os verbos irregulares, eles não seguem esse padrão. Eles não terminam desse jeito. Eles terminam de um jeito totalmente diferente. Por isso, até mesmo existe uma tabela
dos verbos irregulares, né, onde os alunos decoram como deixar o verbo no passado, como deixar o verbo no particípio. Vou dar um exemplo aqui. Um verbo muito usado é o verbo to do, que é o verbo do, né, fazer. Ele no passado ele fica did e no particípio ele fica done. Temos o falso cognato. O falso cognato ele não ajuda, ele complica, porque ele parece muito com o jeito de falar, o jeito de escrever, mas o significado dele é totalmente diferente. Por isso que a gente chama ele de falso cognato, porque a gente acha que ele vai ser parecido, mas ele não é. Um exemplo que eu vejo muito é o verbo to pretend. To pretend. O verbo que a gente acha que é pretender, né? Quando eu uso to pretend, pretender. Não, ele significa fingir. Pretender é to intend. To intend, ok? E por que é difícil, né? É perigoso nós usamos esse verbo, né? Não sabemos o significado, a gente não sabe o significado. Porque faz de conta que eu vou falar que eu pretendo ser um médico, mas eu uso pretend em vez de intend. I pretend to be a doctor. Eu acho que eu tô falando que eu pretendo ser um médico, mas na verdade não, eu estou falando que eu finjo ser um médico. O certo seria I intend to be a doctor. Então temos que tomar muito cuidado, porque em vez de a gente acabar falando que a gente pretende, a gente acaba falando que a gente finge. Vamos lá, vamos começar então a ver quais são os meses do ano. Quais são? January, que é janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. May, maio. June, junho. July, julho. August, agosto. September, setembro. October, outubro. November, novembro. December, dezembro. Certo? Então, esses são os meses do ano. Então, vamos lá formar algumas frases, então, com eles. Eu nasci em tal mês. Em determinado mês. Por exemplo, eu nasci em janeiro. I was born in January. Ok? A preposição que nós usamos para mês é in. Ok? Eu nasci em janeiro. I was born in January. Certo? Em fevereiro, como fica? I was born in February. I was born in February. Ok? Quando usamos a terceira pessoa do singular, que seria he, she, it, que it é para coisas ou animais, né? O verbo fica no plural, entendeu? Caso he, she, it, o verbo fica no plural. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo no singular, quando o verbo está no singular, quando o verbo fica no plural. Vou usar com I. I não é nem he, nem she, nem it, né? Que é eu. I eat bread in the morning. Eu como pão de manhã. I eat bread in the morning. Então, eat tá no singular. Se eu for falar ele come pão de manhã, eu falo he eats bread in the morning. He eats bread in the morning, ok? Então, o verbo, ele fica no plural. No caso do verbo to eat, eu acrescentei um S, ok? Olá, pessoal! Dica de gramática de hoje. Existem alguns verbos que nós não conseguimos, quer dizer, não colocamos o ing no final, quer dizer, não deixamos ele no gerúndio, certo? Eu tenho aqui comigo 4 verbos, hoje eu vou estar trazendo para vocês 4. É mais fácil. A primeira é to like, gostar, to want, querer, to need, precisar e to believe, acreditar. Que tal você fazer uma frase com cada um desses verbos e pesquisar mais alguns outros também que a gente não deixa no gerúndio? Então essa é a sugestão de estudo, tá bom, gente?